E estamos de volta com a análise especial mercado de hoje, conversando com Luiz Henrique Coelho, ele que é engenheiro civil, proprietário da Placic, construtora Placic, que estava falando sobre as várias etapas quando a gente terminou esse bloco, estava falando da regularização. Eu gostaria que voltasse ao raciocínio, sobre do que estava falando, Luiz. Perfeito. Então, nós falamos sobre essa parte da regularidade jurídica, nós nos reportamos à aquisição do terreno, depois a parte da construção propriamente dita e, no final, a sua terminalidade. Terminalidade caracterizada pela terminalidade física, que deve ser atestada pelos diversos órgãos, tá certo, que fazem, tá certo, parte, tá certo, do empreendimento, como, por exemplo, a Casal, como, por exemplo, a Vigilância Sanitária, como, por exemplo, a Eletrobras, por conta de que todos esses projetos específicos precisam ter sido executados e está a sua execução de acordo com o que foi projetado. Então, de posse dessas diversas aprovações, dessas diversas etapas, tá certo, atestando que o seu empreendimento está correto, você faz, tá certo, um processo final que se chama-se retirar o habite. Esse habite significa exatamente você submeter à Prefeitura Municipal de Maceió, tá certo, o seu empreendimento construído, de modo que você ateste, a Prefeitura ateste que ele foi construído de acordo com o projeto aprovado, que ele foi construído de acordo com as prescrições urbanísticas da cidade. Você também tem que cuidar das licenças ambientais pertinentes, tá certo, para licença prévia e de implantação. Terminando essa etapa, tá certo, onde você caracteriza a sua obra como pronta, tá certo, e legalizada perante, tá certo, a municipalidade, você em seguida deve fazer um ato jurídico bastante significativo, que é averbar a obra no cartório de registro de imóveis. Essa averbação da obra nós podemos comparar como se fosse o nascimento de uma criança que estava em gestação no feto da mãe, um feto que estava em gestação no útero da mãe e que passou a ser, tá certo, uma pessoa humana, tá certo, nasceu lá, que é exatamente o empreendimento, seja casa, seja apartamentos. Esse ato de averbar a obra no registro de imóveis, ele culmina a regularidade jurídica, tá certo? Deixando de existir uma matrícula mãe onde estava registrada a incorporação, tá certo? E passando a existir matrículas individuais correspondentes às unidades imobiliárias, tá certo? Que ali passam a existir juridicamente, passam a existir de fato e passam a existir para o mundo jurídico de direito. Portanto, não existe possibilidade, tá certo, de não haver uma regularidade jurídica do empreendimento. E a Placic prima por isso, colocando essa regularidade jurídica no mesmo grau de importância de construir a obra. Para nós é tão importante construir a obra como ter a sua regularidade jurídica ao final, na entrega da obra. Portanto, quando nós entregamos um empreendimento, nós entregamos ele pronto, de fato e de direito. E nos orgulhamos muito disso, porque obter essa documentação, certo, obter essas licenças, elas realmente demandam um esforço, tanto, tá certo, de toda a equipe da obra, como um esforço de diversos outros elementos envolvidos. Agora, uma curiosidade, como os senhores têm a empresa aqui, empresa fora daqui, de lugar para lugar, essas etapas, elas demoram mais ou menos, ou é mais ou menos a mesma legislação de cada cidade? O tempo também da burocracia, chamada burocracia, ela é maior ou menor? A gente em Alagoas estaria, vamos dizer assim, em que patamar nesse sentido? Eu poderia lhe dizer que em Alagoas nós estamos na média. Se nós compararmos, tá certo, os locais onde a gente tem efetivamente, tá certo, uma proximidade maior, eu diria que em Fortaleza nós estamos um pouco aquém, mas estamos um pouco além, por exemplo, de Natal. Tá certo? Então, nós estamos na média, tá certo? Deveremos com certeza melhorar muito. Temos uma administração nova na SMCCU voltada para que haja progresso nesse sentido. A CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, promoveu há poucos dias atrás, semana passada, um seminário em Curitiba, tratando exatamente de licenciamento, tá certo? Sobre licenciamento urbanístico, experiências de diversas capitais do Brasil. Maceió, a SMCCU compareceu juntamente com a ADEME, tá certo? Foram lá trocadas diversas experiências e acredito que aqui especificamente em Maceió nós devemos evoluir nisso. Então, só para ainda dentro desse fato aqui, onde a gente está melhor e onde a gente precisa melhorar mais? Acredito que a gente precisa melhorar. Todo. Perfeito. Acredito que a gente pode e deverá melhorar muito na questão da informatização.
certo? O processo, a partir do momento em que deixa de haver o papel e passa a ter o meio eletrônico, o meio digital, isso vai efetivamente, tá certo, ganhar-se tempo. E acredito também que nos meios, tá certo, que possam ser oferecidos do ponto de vista de facilidades. Por exemplo, o fiscal ele precisa ir à obra. Para que ele vá à obra, ele tem que ter, primeiro, uma quantidade de fiscais suficiente, uma questão de mobilidade para aquele fiscal, que ele possa se deslocar para que haja a fiscalização em tempo hábil, tá certo? Então, acredito que reunindo meios, reunindo situações, tá certo, como equipamentos que sejam, tá certo, realmente gerenciados de forma a obter uma eficácia, tá certo, no andamento do processo, tá certo? As pessoas têm, o que é muito importante, as pessoas, os gestores têm essa ideia, têm esse pensamento. A gente sente, tá certo? Um exemplo que a gente poderia citar, o Corpo de Bombeiros de Alagoas melhorou muito, tá certo? Hoje já existe uma grande, tá certo, eficiência do ponto de vista da concessão das licenças, das vistorias para os habites, tá certo? De parte do Corpo de Bombeiros de Alagoas, tá certo? Eu posso testemunhar isso do ponto de vista da minha obra, tá certo? Que houve toda uma situação de fiscalização e vistoria, tá certo? Dentro de prazos determinados e dentro de uma situação bastante razoável, tá certo? Então, acredito que nós temos ainda dificuldades, é claro, existem algumas situações em termos de quadro de pessoal, tá certo? Necessitando de mais pessoas, existem algumas situações específicas, mas de um modo geral, acredito que a gente possa e deverá melhorar muito. Um aspecto também interessante é a própria legislação, tá certo? A legislação, quanto mais clara e mais simples ela for, ela possibilita também que esse processo ande de uma forma rápida. Mais direta, mais direta, sem rodeios, tá, né? Chegar exatamente. Diretamente no que precisa. Isso é muito importante, que a legislação seja simplificada, tá certo, ao máximo possível. Por exemplo, licenças ambientais. Licenças ambientais, tá certo, deverão, na minha ótica, sofrer um processo de simplificação, até por conta de que, tá certo, você poderá muito bem ter parâmetros de tamanho de empreendimento, impacto daquele empreendimento, que não necessita um empreendimento menor ter tanto, tá certo, exigências quanto um empreendimento, por exemplo, de maior porte. E obras sustentáveis, né? Cada vez mais isso tem acontecido também. Com certeza. Tá certo. A gente falou de regularidade, né, jurídica, agora eu queria falar um pouco de qualidade, né? Todo mundo fala em qualidade, mas eu acho que qualidade não se vende, ela se constata, né? As pessoas constatam a qualidade quando se deparam com aquele produto, com aquele serviço ou com aquele imóvel. A Placic tem esse apelo de acabamento, de alto padrão, qualidade construtiva, que o cliente pode constatar na obra. Como é vender isso no dia a dia, né? Transmitir essa sensação de qualidade para o cliente? Eu ainda acrescento dizendo qual que é a característica de qualidade da Placic. Pronto. Perfeito. É um excelente ponto a ser abordado, porque para a Placic isso se torna, de uma certa forma, fácil, no sentido de que nós nos colocamos no lado do nosso cliente, nós nos colocamos na posição do cliente. A partir do momento em que a filosofia dos gestores da Placic, dos engenheiros, se nós fôssemos o cliente, o que é que nós pensaríamos disso? Se nós estivéssemos do outro lado da mesa, como nós acharíamos que isso, tá certo, repercute para a gente? Então, a partir do momento em que a Placic, tá certo, ao longo dos seus 37 anos, incorporou essa filosofia, tá certo, na sua direção, nos seus gestores, tá certo, passou a ser mais fácil entender que a qualidade não é um atributo que se deva colocar como diria, vamos dizer assim, uma situação de algo que se torna um plus. A qualidade da Placic é algo que a gente compreende como ela é o mínimo. Nós temos que sempre nos superar. A qualidade da Placic é quase como se fosse uma obrigação, porque se nós fôssemos do lado de lá, se nós fôssemos o cliente, nós estaríamos, tá certo, dizendo, olha, a minha expectativa é essa, eu quero ter pelo menos o mínimo que isso seja atendido. A partir do momento em que essa é a grande diferença da Placic, é entender o cliente não como, tá certo, uma pessoa que está do outro lado da mesa, mas uma pessoa que, enquanto nós clientes, nós gostaríamos que aquilo tivesse aquele grau de segurança, que gostaríamos que aquilo tivesse aquele grau de economia, nós gostaríamos que aquilo tivesse aquele grau de
técnica, nós gostaríamos que aquilo tivesse uma manutenção, tá certo, que fosse a menor possível. Nós gostaríamos que aquilo tivesse uma durabilidade que fosse a maior possível. Nós gostaríamos que aquilo tivesse uma modernidade. Nós gostaríamos que aquilo incorporasse uma tecnologia que fosse a melhor possível. Dentro, tá certo, de uma coisa muito importante, que é naturalmente o nível, tá certo, de conhecimento que a tecnologia hoje disponibiliza para a gente. Nós não queremos nunca e não poderemos nunca nos propor a missões impossíveis. Nós queremos dizer que dentro da realidade, dentro daquilo que a técnica hoje nos possibilita, dentro daquilo que o nosso grau de desenvolvimento tecnológico nos possibilita. E aí nós estamos falando dentro da nossa realidade. Maceió, nós construímos em Maceió. Nós não podemos falar em Maceió, em esquadria, por exemplo, acústica num padrão americano. Nós estamos falando em Maceió. Nós temos nossas fábricas que produzem em Maceió, nós temos nossas fábricas que produzem no Brasil, nossos perfis que são comercializados no Brasil. Eles têm, dentro do nosso grau de perfeição e de técnica, tá certo? Um nível que nós procuramos, temos que atingir. Nós temos que ter a noção precisa do que é que nossa qualidade poderá proporcionar ao nosso cliente. E daí sim, perseguir que aquilo seja 100%. Aí me deu um gancho para uma pergunta, né, sobre materiais, sobre a facilidade de conseguir materiais, matéria-prima e mão de obra. Fala um pouco para a gente. Isso aí é interessante, muito interessante, porque o material, a construção civil basicamente ainda tem um aspecto muito importante. Nós temos indústria da construção civil como nosso segmento, porém nós temos grande parte ainda trabalhos personalizados, trabalhos manuais, trabalhos que eu diria quase artísticos, porque você encontra às vezes um pedreiro que é quase um artista. Ora, isso possibilita, tá certo? Isso tem uma situação que se apresenta que é o quê? Você tem que adquirir materiais que sejam resistentes, tá certo? E que tenham condições de fornecimento adequadas. Nós estamos num estado que não é produtor, tá certo? Não é produtor de materiais industriais para a construção civil. Nossa cerâmica nós adquirimos fora. Nossa cerâmica, nossos perfis de alumínio nós adquirimos fora. Nosso vidro nós adquirimos fora. Nossas conexões nós adquirimos fora. Nossas tubulações nós adquirimos fora. Nossa fiação adquirimos fora. Então nós temos que ter cuidado com esse aspecto de qual é a qualidade que nós vamos comprar aquele material, quem é o nosso fornecedor. Com relação à mão de obra, esse é um aspecto que aí sim nós podemos resolver internamente, nós podemos resolver na nossa cidade, no nosso estado. Em que grau está essa mão de obra local? Bem, essa mão de obra local, naturalmente, tá certo, nós desenvolvemos esforços, a ADEME juntamente com o Senai, tá certo, com a Federação das Indústrias, com o Sinduscom, desenvolveu esforços, tá certo, muito fortes no sentido de treinamento e qualificação dessa mão de obra. Construção civil, tá certo, você tem um aspecto interessante, a mão de obra tem que ser treinada, isso é andar de bicicleta, tem que fazer para aprender. Não há curso teórico de ensinar um pedreiro a sentar uma cerâmica. Não há curso teórico de ensinar um armador a executar uma ferragem. Ele tem que ser cursos práticos. A teoria tem que ser ministrada do ponto de vista dos aspectos de engenharia, aspectos de segurança e medicina do trabalho, porém tudo aquilo tem que ser colocado na prática. E isso, tá certo, tem evoluído em Maceió, nós ainda temos encontrado dificuldades, tá certo, do ponto de vista de formação, do ponto de vista de algum custo, tá certo, de cursos, tá certo, e de centros que possam haver de treinamento, e especificamente o que nos preocupa muito agora, em função, tá certo, das normas de desempenho que entraram em vigor agora em julho de 2013, nós teremos que ter laboratórios para certificar os nossos produtos, tá certo? E isso vai ser uma coisa que nós vamos enfrentar no futuro, claro, no futuro próximo, mas que representará uma outra etapa que é o setor de construção civil tem que se preparar para que possa efetivamente, tá certo, cumprir esse desafio. A gente falou muito desse cuidado com todos os detalhes, seja na parte jurídica, seja na parte construtiva. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua última obra, o Prêmio Residência, que foi entregue no último dia 30 de agosto, né? E quais desses conceitos, ou o que dessa preocupação, dessa qualidade você levou para esse empreendimento e o que você pode mais falar sobre ele para quem está nos ouvindo?
Pronto. O Prêmio Residência realmente é um filho nosso, né? Como todas as 100 obras passadas, ele é a 101ª obra, nós podemos considerar o Prêmio Residência como um filho que você vai melhorando a partir do momento que você vai tendo, tá certo? Cada dia mais experiência acumulada, cada dia mais, tá certo? Você vai tendo possibilidade de usar tudo aquilo que você aprendeu. O Prêmio Residência, ele se destaca desde a sua localização. Quando nós adquirimos o terreno que fica na Gustavo Paiva, nós adquirimos esse terreno há 3 anos atrás, pensando exatamente como Maceió estará o seu desenvolvimento urbano, tentando verificar trânsito, facilidade de locomoção, tá certo? Vetores de crescimento, o norte, tá certo? O sul da cidade. E adquirimos o Prêmio Residência nessa oportunidade, o terreno. Daí nós fomos imaginar um empreendimento que tivesse tecnologia, conforto e economia. E aí nós imaginamos um empreendimento com medição individual de água e gás, tá certo? Com a utilização de gás natural para aquecimento, tá certo? Dos chuveiros e também para cocção, com a utilização de lajes técnicas adequadas para, tá certo? A colocação de todo o aspecto de condicionadores, tá certo? Dos aquecedores de passagem, com elevadores de última geração, que são elevadores, além de serem de velocidade e frequência variáveis, eles têm um dispositivo que é um drive regenerativo, que ele utiliza parte da energia desperdiçada pela frenagem para iluminar, por exemplo, tá certo? A própria lâmpada que está no elevador, tá certo? Para a questão de manutenção. Nós tivemos o cuidado de inserir nesse projeto, tá certo? Áreas com ventilação adequada, como o hall, tá certo? Dos nossos pavimentos. Nós tivemos condição de inserir nesse empreendimento, dos 58 apartamentos, tá certo? Nós tivemos condições de inserir 47 apartamentos com 2 vagas de garagem, porque possibilitou o terreno construir 2 subsolos de forma adequada, tá certo? De forma totalmente salubre, de forma totalmente colocação de vagas de estacionamento com espaços de manobra adequados. Nós tivemos o cuidado nesse empreendimento, tá certo? Ter um projeto de arquitetura que possibilitasse um uso extremamente eficiente de todas as áreas. Então você tem bons banheiros, você tem bons quartos, você tem uma varanda. Então, efetivamente, é um empreendimento que vem acumulando toda uma experiência e vem sendo, tá certo, cada dia, tá certo, um empreendimento que vem um após o outro, cada dia ainda melhor. E o nosso tempo está quase se esgotando, né? Antes de perguntar por que o nome Placic, o que significa o nome Placic, eu gostaria até que deixasse essa resposta, mas antes disso a gente pede para todos os grandes que vêm aqui, os grandes empreendedores, como é o seu caso, Luiz, eu gostaria que você falasse um pouco qual o recado que você dá para as novas gerações, né? Para quem quer empreender, para quem está pensando em empreender, em investir, que conselho você daria, né, para Pedro e Tiago, que estão aqui, seus filhos, né, para os outros Pedros e Tiagos que estão nos ouvindo neste momento? É um prazer muito grande poder se reportar isso, porque eu acredito que o nosso futuro, efetivamente, as novas gerações, é que elas que têm realmente eu diria, a responsabilidade maior, inclusive porque nós vamos ter um próximo governo estadual, um jovem no governo estadual, e esperamos que ele faça um grande governo. Então, o que eu digo para os meus filhos é exatamente isso. Primeiro, nunca desacreditem na força do trabalho, tá certo? Nunca queiram as soluções fáceis, a força do trabalho e o trabalho, tá certo, de forma honesta, tá certo, leal, tá certo, rotineira, ela é quem produz os resultados que são aqueles resultados duradouros, é o alicerce de uma casa, tá certo? E que principalmente respeitem, tá certo, uma máxima que meu pai me ensinou, que talvez seu pai também tenha falado com você, que é: meu filho, os seus direitos terminam no começo dos direitos dos outros, tá certo? Então nós temos aquela noção que o nosso direito, tá certo? Ele é exatamente, termina onde você começa o direito do próximo. E dessa forma a gente pode imaginar que a sociedade realmente fique melhor, tá certo? E essas gerações possam produzir realmente muito melhor do que a gente. Placic,
O que significa Placic? Pois é, Placic era uma ambição, como eu lhe disse, eu era um jovem que tinha realmente, que gostava de vender fogos no São João, que vendia pipa, tá certo, que procurava ter o meu dinheirinho lá e não depender do meu pai. E aí Placic era uma coisa muito ambiciosa, era as iniciais de planejamento, construção, indústria e comércio, tá certo? E dos quais nós podemos fazer só o primeiro Plá e o C. A indústria e o comércio, quem sabe, fica para eles. Mas quem sabe, né? É um mantra que de tanto repetir, quem sabe acaba acontecendo. Exatamente. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença aqui conosco. Foi o nosso personagem do Análise Especial Mercado de hoje, Luiz Henrique Coelho. Ele é engenheiro civil, proprietário da Placic, construtora Placic. Tássio, muito obrigado. Obrigado e até a próxima segunda. Até a próxima segunda com o Análise e um próximo Especial Mercado, né, daqui a alguns dias com uma outra pessoa especial. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. CBN Análise.